Ninguém naquela empresa imaginava que aquele dia ia ser diferente. Quando a porta do elevador abriu e Amélia pisou no corredor com seu sorriso tímido, segurando sua bolsa surrada com cuidado, ninguém a olhou nos olhos. Na recepção, um sussurro quase inaudível escapou de uma das atendentes. É ela, a nova assistente? Mas olha só a cor dela! Amélia sentiu o estômago apertar, mas segurou firme a alça da bolsa. Não seria naquele dia que ela deixaria o mundo arrancar a coragem que custou tanto a construir. Amélia cresceu em um bairro simples, criada pela avó, Dona Alzira, que sempre dizia que a cor da pele era bênção, que o cabelo crespo era coroa e que nenhuma voz de desprezo podia mudar o que Deus já tinha escrito. Mas naquele corredor gelado, enquanto todos desviavam o olhar, ela sentiu como se sua presença fosse um incômodo, como se fosse um erro existir ali. Os olhares, os cochichos, o desprezo no ar. Ela segurou o choro e respirou fundo, lembrando que era só o primeiro dia, lembrando que precisava daquele emprego para pagar a última parcela do tratamento da avó. No corredor, um homem elegante, de terno impecável e relógio caro, parou diante dela. Era o senhor Rogério, o milionário dono da empresa. Ele a olhou de cima a baixo, com aquele sorriso irônico que fazia os outros funcionários estremecerem. Você que é a nova assistente? Não achei que contratariam alguém como você, disse e saiu andando antes mesmo de ela responder. Os outros funcionários riram baixinho. O coração de Amélia batia tão alto que parecia que todos podiam ouvir. Ela engoliu seco, apertou os lábios e caminhou até a sua mesa, sentindo o peso de cada olhar que queimava suas costas. Ela passou a manhã inteira sendo ignorada pelos colegas. Sempre que precisava perguntar algo, recebia respostas frias, rápidas, como se cada palavra fosse um favor. O telefone tocava sem parar, pilhas de documentos eram largadas na sua mesa sem explicação. Era como se quisessem que ela errasse, que desistisse. Em cada rosto, Amélia via um julgamento silencioso, um desprezo calculado. E quando ela olhava nos olhos de cada um, recebia apenas o desvio de olhar, como se fosse invisível, como se não merecesse estar ali. No café, quando tentou pegar um copo, uma funcionária chamada Lívia afastou a bandeja antes que Amélia alcançasse. "Ai, desculpa, eu não te vi", disse, rindo para as amigas ao lado. Os risos se espalharam como farpas pelo corredor. Amélia fechou os olhos por um segundo, segurando a vontade de chorar, lembrando da avó dizendo para ela nunca abaixar a cabeça. "Eu vi sim, só não quis te dar o copo", completou Lívia em voz baixa, achando graça. O café escorreu pelas mãos de Amélia quando finalmente pegou o copo, e o chão ficou marcado pelas gotas escuras, assim como o coração dela naquele momento. Na hora do almoço, ninguém quis sentar com Amélia. Ela ficou numa mesa afastada, olhando o relógio, pensando se Dona Alzira já tinha tomado os remédios, pensando em quanto tempo faltava para aquela humilhação acabar. Mas no fundo, Amélia sabia que precisava suportar, precisava aguentar. Ela não podia desistir. Ela não podia deixar a avó sozinha. Não podia abandonar os sonhos que ainda mantinha guardados, mesmo que todos ali dissessem, em silêncio, que ela não tinha direito a sonhar. No fim do dia, quando achava que nada mais poderia piorar, o senhor Rogério passou por ela, lançou um olhar de desdém e disse em voz alta para que todos ouvissem: "Espero que amanhã você aprenda a se vestir melhor. Aqui é uma empresa de respeito." Os risos ecoaram pelo saguão. Amélia apertou o crachá contra o peito, sentindo os olhos arderem. A humilhação queimava mais que o frio do ar-condicionado. A cada passo que ela dava em direção à saída, sentia que estava deixando pedaços de si naquele chão. Mas precisava chegar em casa inteira, pelo menos por fora. Naquele dia, Amélia chegou em casa e encontrou Dona Alzira sentada na varanda, sorrindo, apesar da tosse. Quando a avó perguntou como tinha sido o primeiro dia, Amélia sorriu e disse: "Foi tudo bem, vó." Mas à noite, quando se deitou no colchão fino, Amélia chorou baixinho, sem fazer barulho, segurando o choro no travesseiro para não acordar a avó. Foi naquela madrugada que ela decidiu que não deixaria que o preconceito dos outros determinasse o seu valor. Foi naquela madrugada que Amélia prometeu a si mesma que ninguém a faria desistir.
No dia seguinte, Amélia acordou antes do sol nascer, penteou o cabelo crespo com cuidado, vestiu a camisa branca mais limpa que tinha e o blazer simples que herdara da mãe. Olhou para o espelho e viu as lágrimas ainda secas nos olhos, mas respirou fundo e se lembrou das palavras da avó. Você não precisa provar nada para ninguém, mas se quiser, pode mostrar quem você é. E naquele dia, Amélia decidiu que mostraria. Quando entrou na empresa, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Ela foi direto para sua mesa, organizou todos os papéis, revisou cada planilha que haviam deixado de qualquer jeito no dia anterior. Quando Rogério chegou, encontrou todos os relatórios que ele precisava organizados em uma pasta impecável, sobre a mesa. Ele a olhou de surpreso e balançou a cabeça sem dizer nada. Mas os outros funcionários perceberam. Pela primeira vez, Rogério ficou sem palavras diante de Amélia. Durante o dia, um cliente importante apareceu na empresa sem avisar. Era o Sr. Alfredo, um investidor que poderia fechar o maior contrato daquele semestre. Mas a equipe estava despreparada. A secretária principal entrou em pânico e Rogério, irritado, começou a gritar com os funcionários, dizendo que todos eram incompetentes. Enquanto o caos tomava conta, Amélia respirou fundo e se levantou. Ela sabia o que fazer. Amélia pegou o café que o cliente pediu, organizou as pastas dos projetos da empresa e se ofereceu para apresentar os números enquanto o diretor financeiro chegava. O cliente olhou para Rogério, que não tinha outra opção senão permitir. Amélia caminhou até a sala de reunião, segurando os papéis com as mãos firmes. O cliente olhou para ela, surpreso por ver uma jovem negra, tão nova e simples. Mas ela abriu a boca e começou a falar com calma, com confiança, mostrando que sabia cada detalhe dos números, cada estatística, cada oportunidade de crescimento. Enquanto falava, o cliente balançava a cabeça, impressionado. Os outros funcionários, parados do lado de fora, assistiam pela porta entreaberta, sem acreditar no que estavam vendo. Era a mesma Amélia que eles haviam ignorado no dia anterior, agora comandando a reunião com uma calma que eles nunca teriam. E quando ela terminou, o cliente bateu palmas. Bateu palmas de pé, na frente de todos. E Rogério ficou em choque. É isso que eu queria ver nesta empresa? Disse o cliente, sorrindo para Amélia. Ele elogiou cada ponto da apresentação e pediu para ela cuidar pessoalmente de parte do projeto. Rogério não teve escolha a não ser concordar. Quando saíram da sala, todos olhavam para Amélia de forma diferente. Mas ela não sorriu. Ela apenas voltou para sua mesa e continuou o trabalho, como se nada tivesse acontecido, porque ela sabia que ainda tinha muito que fazer. Na hora do café, Lívia tentou puxar assunto, dizendo que Amélia havia impressionado a todos, mas Amélia apenas agradeceu e continuou lendo os relatórios. Os cochichos agora eram outros. Quem diria? Ela é boa mesmo. Será que ela vai ficar no lugar de alguém aqui? O medo começava a nascer nos olhos de quem antes desprezava Amélia, porque agora eles percebiam que não podiam mais ignorá-la. Na hora de ir embora, Rogério chamou Amélia em sua sala. Ele tentou disfarçar, mas estava constrangido. Você foi bem hoje. Precisamos de pessoas assim aqui. Amélia apenas agradeceu, mantendo a postura, e quando saiu da sala, sentiu que algo tinha mudado. Eles haviam visto quem ela era, e mesmo que não quisessem admitir, todos agora sabiam que ela não era invisível. Quando chegou em casa, Dona Alzira estava na varanda, esperando com um sorriso cansado. E aí, minha filha, como foi hoje? Perguntou com a voz fraca. Amélia sorriu e segurou a mão da avó. Hoje foi diferente, vó. Hoje eles me viram. E pela primeira vez em muito tempo, Amélia sentiu que o mundo havia mudado, nem que fosse só um pouco, nem que fosse só para ela. Mas o que Amélia não sabia era que aquele dia era apenas o começo de tudo, porque nos corredores daquela empresa, nem todos estavam felizes por ela ter se destacado, e nos dias seguintes, os olhares que antes eram de desprezo começaram a se transformar em algo ainda mais perigoso, inveja. E Amélia precisaria ser ainda mais forte, porque o que estava por vir ia testar cada pedaço de sua coragem. Na manhã seguinte, Amélia acordou antes que o sol surgisse no céu.
Preparou o café da avó em silêncio, olhando para o vapor subir da xícara como se fosse um sinal de esperança. Dona Alzira acordou com um sorriso cansado, dizendo que havia sonhado com a mãe de Amélia, dizendo que ela estava orgulhosa. Amélia guardou essas palavras no peito antes de sair, segurando o crachá como se fosse um escudo. Na entrada da empresa, os olhares eram diferentes, mas não menos pesados. Alguns a olhavam com curiosidade, outros com sorrisos falsos, e alguns com um brilho escuro de inveja que ela sentiu de longe. Lívia, com a maquiagem impecável e o perfume forte, passou ao lado dela e sussurrou: "Não pense que é melhor do que ninguém aqui só porque impressionou o cliente ontem." Amélia não respondeu, apenas caminhou firme até sua mesa. Naquele dia, um novo projeto foi iniciado. Era uma concorrência que poderia garantir milhões para a empresa, e Rogério estava desesperado para conseguir o contrato antes dos concorrentes. Ele reuniu a equipe e olhou para todos com impaciência, dizendo que precisavam de ideias rápidas e eficazes, que ninguém iria embora enquanto não resolvessem tudo. Amélia permaneceu em silêncio, observando cada detalhe, cada informação que aparecia nos slides, cada comentário, cada erro. No meio da reunião, Rogério perguntou quem poderia cuidar da análise de mercado e organizar a apresentação para o investidor até o fim do dia. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Lívia desviou o olhar e os outros fingiram estar ocupados com papéis. Amélia levantou a mão. Rogério arqueou as sobrancelhas, quase sorrindo de canto, como se fosse uma piada. "Você acha que dá conta disso, Amélia?" perguntou, em tom de desafio. Ela olhou nos olhos dele e disse: "Eu dou conta." Os cochichos começaram no mesmo instante em que a reunião acabou. Ela quer aparecer, quer tomar o lugar de todo mundo, quer ser a queridinha do Rogério. Amélia ouviu tudo enquanto caminhava pelo corredor, sentindo as palavras como espinhos entrando na pele. Mas ela respirava fundo a cada passo, lembrando de todas as noites em que estudava sozinha na cozinha, com a avó tossindo no quarto ao lado, lembrando das promessas que havia feito para si mesma. Durante horas, Amélia mergulhou nos relatórios, nos dados, nos números, nos gráficos. O computador era velho, lento, mas ela não desistia, repetindo cálculos, revisando cada porcentagem, montando a apresentação com cores claras e dados claros, algo que qualquer investidor entenderia. Enquanto ela trabalhava, alguns funcionários passavam por trás dela, rindo, fazendo piadinhas sobre a queridinha do chefe, mas Amélia não desviava o olhar da tela. Na hora do almoço, Rogério apareceu ao lado dela com um copo de café. "Você não vai comer?" perguntou com a voz dura. "Depois que eu terminar", respondeu Amélia sem olhar para ele. Rogério ficou parado por um segundo, balançou a cabeça e se afastou. Foi a primeira vez que ele ficou sem palavras diante dela. Quando o relógio marcava 5 da tarde, Amélia levantou da mesa e caminhou até a sala de Rogério, entregando a ele o pendrive com a apresentação pronta. Ele conectou ao computador, projetou na parede e ficou em silêncio, passando cada slide, lendo cada dado, analisando cada gráfico. O silêncio era tão pesado que Amélia conseguia ouvir o próprio coração. Quando terminou, Rogério olhou para ela e disse apenas: "Muito bom." E naquele momento, Amélia sabia que havia feito o certo. Mas naquele mesmo instante, Lívia, que observava pela porta, segurou o celular e enviou uma mensagem para o grupo de colegas, dizendo que Amélia estava se achando demais. E o veneno começou a se espalhar pelos corredores mais rápido que o som da máquina de café. No dia seguinte, Amélia chegou e encontrou a sua mesa cheia de papéis espalhados, café derramado sobre alguns relatórios e um bilhete escrito com caneta vermelha: "Aqui não é lugar para você." Ela pegou o bilhete, dobrou e guardou no bolso, sem dizer uma palavra. Limpou os papéis, secou os relatórios com cuidado e foi até a impressora refazer tudo. Enquanto fazia isso, Lívia passou ao lado dela e disse em voz baixa: "Eu te avisei que não era boa ideia querer aparecer." Amélia apenas olhou nos olhos dela e disse: "Eu não quero aparecer, eu quero trabalhar." Enquanto Amélia se reerguia, um outro funcionário, Caio, começou a observar tudo de longe.
Caio era um dos analistas da equipe, sempre calado, mas atento. Ele viu como Amélia segurava as lágrimas enquanto limpava a sujeira, como ela recolocava cada coisa no lugar com paciência, como ela continuava trabalhando mesmo quando todos tentavam derrubá-la. Naquele momento, algo em Caio despertou, um respeito que ele não conseguia explicar. Na hora da apresentação para o investidor, a sala estava cheia. O cliente chegou com 2 assistentes e Rogério, nervoso, pediu para Amélia apresentar os dados. Houve um burburinho entre os funcionários. Alguns riram, outros se entreolharam, mas Amélia pegou o controle do projetor e começou a falar, com uma calma tão grande que parecia que o mundo parava para ouvir. Ela explicou cada dado com clareza. Apontou os pontos fortes da empresa, as oportunidades de mercado, as estratégias de crescimento que poderiam gerar lucros reais em pouco tempo. Enquanto falava, o cliente balançava a cabeça positivamente, anotando tudo. Ao final, o cliente levantou, estendeu a mão para Amélia e disse: "Você é exatamente o tipo de pessoa que eu gostaria de ter na minha equipe." Rogério sorriu, tentando se apropriar do sucesso, mas todos sabiam quem havia feito tudo acontecer. Após a reunião, Rogério anunciou que, por causa do sucesso daquela apresentação, a empresa havia fechado um pré-acordo com o investidor e que todos receberiam bônus se o contrato fosse fechado em definitivo. Mas ele olhou para Amélia, respirou fundo e disse: "Parabéns, você fez um bom trabalho." E naquele momento, o silêncio foi geral. Os mesmos que riram dela no primeiro dia, agora olhavam sem saber o que dizer. Mas no dia seguinte, o clima mudou novamente. Um rumor começou a circular de que Amélia estava tendo um caso com Rogério para conseguir destaque. Era uma mentira cruel, nascida da inveja de quem não aceitava ver uma mulher negra se destacar com competência. Amélia ouviu os cochichos nos corredores, viu os olhares de julgamento, sentiu as costas queimarem cada vez que passava por um grupo de funcionários. Quando chegou em casa, encontrou Dona Alzira o mais tosse do que o normal. O coração de Amélia apertou quando viu a avó segurando o peito, lutando para respirar. Correu até a farmácia, comprou os remédios com o pouco dinheiro que tinha e sentou ao lado da avó a noite toda, segurando a mão, pedindo para que ela ficasse bem, dizendo que precisava dela. E naquela madrugada, Amélia decidiu que não importava o que dissessem sobre ela, não importava o quanto tentassem derrubá-la, ela não ia parar. No dia seguinte, Amélia chegou na empresa com os olhos cansados, mas com o coração firme. Rogério a chamou em sua sala e disse que estava sabendo dos rumores. Amélia respirou fundo e olhou nos olhos dele e disse: "Eu não me importo com o que dizem, senhor Rogério. Eu estou aqui para trabalhar, e vou continuar." Rogério ficou em silêncio por alguns segundos e disse apenas: "Continue, Amélia." Mas o clima entre os funcionários piorou. Um dia, quando Amélia entrou na sala de reunião, encontrou o quadro branco com a frase: "Ela só está aqui porque é negra e a empresa tem medo de processo." A frase estava em letras grandes, escritas com marcador preto. O coração de Amélia doeu como se fosse um soco, mas ela respirou fundo, pegou o apagador e limpou cada letra, uma por uma, enquanto os outros assistiam em silêncio. Caio, que observava tudo aquilo, não aguentou mais e disse em voz alta: "Vocês têm vergonha na cara? Se ela está aqui, é porque ela é melhor que vocês em tudo." O silêncio foi pesado. Amélia olhou para Caio e, naquele momento, viu que não estava completamente sozinha. Foi naquele dia que ela percebeu que Caio era diferente, que havia alguém que realmente via quem ela era. Na saída, Caio se aproximou dela e disse em voz baixa: "Não liga para eles, você é incrível." Amélia sorriu, agradecendo em silêncio. Aquele sorriso foi o primeiro sorriso verdadeiro que ela deu em dias, e naquele instante, algo se acendeu entre eles, algo que nem eles entenderam, mas que mudaria tudo. Naquela noite, quando chegou em casa, Dona Alzira estava com febre. Amélia sentou ao lado dela, molhou um pano para colocar na testa, segurou a mão da avó e rezou em silêncio: "Vó, eu preciso de você. Por favor, fica comigo."
disse com lágrimas nos olhos. A avó abriu os olhos e sorriu, dizendo: Eu sempre estarei aqui, minha filha. Sempre. E naquela madrugada, Amélia adormeceu segurando a mão da avó, sem saber que o dia seguinte traria a maior provação da sua vida. Porque mesmo depois de tudo, ainda havia quem não suportava ver Amélia de pé. E os ataques iam ficar ainda piores, forçando Amélia a enfrentar o preconceito cara a cara, sem ninguém para defendê-la. Mas ela estava pronta. Ela tinha que estar pronta, porque naquele mundo de sorrisos falsos e palavras venenosas, Amélia havia decidido que ninguém ia calar a sua voz. Naquela manhã, Amélia chegou à empresa com o coração apertado. Dona Alzira havia passado a noite toda com febre, e o olhar da avó estava diferente, mais distante, como se cada respiração fosse uma luta. Antes de sair, Amélia segurou a mão dela e prometeu que voltaria cedo, que tudo ficaria bem, que ela não precisava se preocupar. Mas por dentro, Amélia sentia que algo estava para acontecer, algo que não conseguiria impedir. Na entrada da empresa, os olhares estavam ainda mais pesados. Os sussurros começaram assim que ela pisou no corredor. Alguns funcionários seguravam papéis com anotações, olhavam para ela e riam baixinho, escondendo os sorrisos com as mãos. Amélia continuou andando, sem abaixar a cabeça, lembrando das noites em que a avó dizia que dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar. Quando chegou à sua mesa, encontrou um envelope pardo sobre o teclado. Ela abriu, com as mãos tremendo, e encontrou folhas impressas com mensagens falsas que pareciam vindas do e-mail dela. Mensagens que sugeriam que a Amélia falava mal de outros colegas, que fazia fofocas para Rogério, que queria derrubar Lívia e outros funcionários. O coração dela disparou, e a vista ficou turva por um segundo. Ela sabia que não havia escrito nada daquilo, mas quem acreditaria nela? Antes que pudesse reagir, Lívia apareceu, acompanhada de 2 outros funcionários. Você acha bonito fazer isso? Disse Lívia com a voz fria, segurando outra cópia das mensagens. Acha que vai conseguir crescer aqui passando por cima de todo mundo? Amélia tentou explicar que não havia enviado nada, mas ninguém queria ouvir. Eles riram, dizendo que era claro que ela ia negar. Amélia sentou em sua cadeira, respirou fundo e tentou focar no trabalho. Mas as mensagens foram espalhadas pelos corredores, impressas e coladas no mural da copa, deixando todos olhando para ela como se fosse uma traidora. Até mesmo alguns funcionários que antes a tratavam com simpatia, agora desviavam o olhar, murmurando palavras que feriam como facas. Amélia segurou o choro, lembrando da avó, lembrando do porquê estava ali. Caio apareceu ao lado dela, segurando uma das folhas. Ele olhou nos olhos de Amélia e disse: Eu sei que isso não é verdade. Amélia sentiu as lágrimas querendo escapar, mas segurou. Obrigada por acreditar em mim, disse ela baixinho. Caio colocou a mão no ombro dela e disse: Você não está sozinha. E naquele instante, mesmo com o mundo desabando, Amélia sentiu uma pequena chama de esperança. Na hora do almoço, Amélia saiu para comer em um restaurante simples próximo ao trabalho. Sentou em uma mesa perto da janela, olhando para a rua, pensando em tudo o que estava acontecendo. Ela lembrava do rosto cansado de Dona Alzira, das promessas que havia feito, e sentia uma dor no peito por estar sendo atacada de forma tão cruel. Enquanto comia, sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de Caio. Se precisar de ajuda, me chama. Você não precisa enfrentar isso sozinha. O toque daquela mensagem fez Amélia sorrir, mesmo com os olhos marejados. Ela respondeu apenas com um obrigada. Mas no fundo sentia algo diferente por Caio. Algo que nem queria admitir, com medo de se machucar. Mas ela sabia que precisava se manter firme, precisava continuar, precisava proteger a avó e a si mesma. Quando voltou ao escritório, encontrou Rogério esperando por ela. Ele segurava as impressões das falsas mensagens e parecia irritado. Amélia, precisamos conversar, disse ele com o rosto sério. Eles entraram na sala e Rogério começou a falar sobre confiança, sobre ética, sobre como aquilo poderia prejudicar a empresa. Amélia, com a voz firme, explicou que não havia enviado nada daquilo,
que alguém estava tentando prejudicá-la. Rogério ficou em silêncio por alguns segundos, olhando nos olhos dela, tentando encontrar uma mentira, mas tudo o que encontrou foi a verdade. Eu acredito em você, disse ele, por fim, mas precisamos descobrir quem está fazendo isso. Amélia respirou aliviada, mas sabia que aquilo não era o fim. Quando saiu da sala, os olhares a seguiam como sombras, e ela sabia que nem todos acreditavam nela. Naquele dia, Amélia trabalhou até tarde revisando relatórios, organizando documentos, tentando se manter ocupada para não desmoronar. Quando saiu, já era noite, e a rua estava quase vazia. Ela caminhava rápido, sentindo o vento frio no rosto, pensando na avó, pensando em tudo o que havia passado, mas quando virou a esquina, sentiu que estava sendo seguida. Ela apressou o passo, mas os passos atrás dela também aceleraram. O medo subiu pela espinha como um gelo cortante. Quando olhou para trás, viu 2 rapazes, rindo, com os celulares na mão. "Olha lá, queridinha do chefe, tá achando que é melhor que todo mundo, né?", disse o outro. Amélia sentiu o coração disparar, mas continuou andando, sem responder. Um deles jogou um copo de plástico na direção dela, acertando suas costas. "Volta para o lugar de onde você veio!", gritou ele antes de saírem correndo, rindo. Amélia ficou parada por alguns segundos, sentindo o cheiro do refrigerante escorrendo pela roupa, segurando as lágrimas que ardiam nos olhos. Respirou fundo, limpou o rosto com a manga da blusa e continuou andando, dizendo para si mesma que não iria desistir, que não importasse o que fizessem, ela não ia parar. Quando chegou em casa, encontrou Dona Alzira dormindo, respirando com dificuldade. Amélia tirou a roupa molhada, tomou um banho rápido e foi sentar ao lado da avó, segurando sua mão, rezando em silêncio para que tudo ficasse bem. A noite parecia interminável e Amélia sentia o corpo cansado, mas a mente não parava, lembrando das palavras cruéis, dos olhares de ódio, do medo que sentiu na rua. Mas quando olhava para a avó, lembrava do porquê precisava continuar. Na manhã seguinte, Amélia decidiu que iria descobrir quem estava por trás das mensagens falsas. Conversou com Caio, que se ofereceu para ajudá-la. Eles passaram o dia verificando os e-mails, os acessos, tentando encontrar qualquer pista que pudesse provar a inocência de Amélia. Enquanto trabalhavam juntos, Caio olhava para Amélia de uma forma diferente, com admiração, com carinho. E aos poucos, Amélia também sentia o coração acelerar cada vez que ele se aproximava. No fim do dia, Caio encontrou algo. "Olha isso, Amélia", disse ele mostrando o computador. "Alguém usou seu login, mas em um horário em que você estava em reunião com o cliente. Isso prova que você não enviou essas mensagens." Amélia sentiu uma onda de alívio, mas também de raiva. "Agora precisamos descobrir quem fez isso", disse ela com os olhos firmes. Eles levaram as provas até Rogério, que analisou tudo com calma. "Eu sabia que você não faria algo assim. Vamos descobrir quem está por trás disso." Rogério chamou uma reunião com toda a equipe e deixou claro que aquilo era crime e que o responsável seria demitido. O silêncio tomou conta da sala. Alguns funcionários desviavam o olhar, outros pareciam nervosos. Foi então que Lívia começou a suar, tentando disfarçar. Alguém comentou em voz baixa que tinha visto Lívia perto do computador de Amélia no dia em que as mensagens foram enviadas. Lívia tentou se defender, dizendo que era mentira, mas as provas estavam ali, claras, e a mentira não se sustentava mais. Rogério olhou para Lívia e disse: "Você está demitida." Lívia saiu da sala chorando, dizendo que era injusto, que tudo era culpa de Amélia. Quando ela saiu, os olhares voltaram para Amélia, mas agora eram diferentes. Alguns abaixaram a cabeça, envergonhados, outros se aproximaram e pediram desculpas, mas Amélia não disse nada. Apenas respirou fundo e voltou para sua mesa. Ela sabia que aquilo era apenas uma batalha vencida, mas a guerra ainda não tinha acabado. Naquela noite, ao sair da empresa, Caio a esperou na saída. "Posso te acompanhar até em casa?", perguntou ele. Amélia hesitou um segundo, mas depois sorriu e disse: "Pode." Eles caminharam juntos pelas ruas, em silêncio, sentindo o vento frio no rosto. Caio olhou para ela e disse: "Eu acho você a mais forte que eu já vi." Amélia olhou para ele surpresa e sentiu o coração bater mais forte. Eles chegaram à casa de Amélia e ela agradeceu. "Obrigada, Caio",
disse ela com um sorriso sincero. Ele sorriu de volta, dizendo: eu só fiz o que era certo. Quando Caio se afastou, Amélia ficou parada na porta, olhando para o céu, sentindo pela primeira vez em muito tempo que havia alguém ao seu lado, alguém que via quem ela realmente era. Mas quando entrou em casa, encontrou Dona Alzira caída no chão. O grito de Amélia ecoou pela casa e ela correu para ajudar a avó, segurando sua cabeça, chorando, pedindo para que ela acordasse. Os minutos pareciam eternos enquanto ela chamava por ajuda, ligava para a ambulância, implorava para que a avó abrisse os olhos. Quando os paramédicos chegaram, Amélia estava ajoelhada no chão, segurando a mão fria da avó, dizendo que ela precisava ficar, que ela não podia ir embora. Enquanto os paramédicos a levavam, Amélia subiu na ambulância, segurando a mão da avó, chorando em silêncio, lembrando de todas as noites em que a avó dizia que tudo ficaria bem, que Deus tinha um plano, que a vida valia a pena. Naquele momento, Amélia sentiu que o mundo estava desabando, que tudo o que havia lutado poderia não ter mais sentido se perdesse a única pessoa que sempre acreditou nela. E naquela noite, sentada na sala fria do hospital, Amélia olhou para as mãos trêmulas, sentindo o peso do mundo nos ombros, mas ela sabia que precisava ser forte, precisava continuar lutando, precisava estar pronta para o que viesse, porque a vida estava testando sua força, e ela não podia falhar agora. Na sala fria do hospital, Amélia estava sentada em uma cadeira de plástico com as mãos unidas e os olhos fixos na porta da UTI. O cheiro de desinfetante queimava o nariz, e o som distante dos monitores era um lembrete de que a vida de Dona Alzira estava pendurada em fios e aparelhos. Amélia segurava o crachá da empresa ainda preso na blusa, como se aquilo fosse a única âncora para não desmoronar. Ela lembrava das histórias que a avó contava, das noites em que as duas dividiam o mesmo cobertor, rindo de piadas simples enquanto o vento gelado entrava pela fresta da janela. Lembrava das vezes em que Dona Alzira dizia que Deus sempre olhava por elas, mesmo quando tudo parecia escuro. Mas naquele momento, Amélia sentia um medo tão grande que mal conseguia respirar. Ela rezava em silêncio, pedindo para que a avó abrisse os olhos, para que não fosse deixada sozinha. Horas depois, um médico saiu da sala com a expressão cansada. Ela está estável, mas o quadro é delicado. Precisamos de cuidados constantes e do tratamento completo para evitar complicações. Amélia segurou o choro, agradeceu ao médico e, quando ele se afastou, ela caiu de joelhos no corredor, chorando baixinho, pedindo força para continuar. Quando voltou para casa naquela madrugada, a rua estava deserta e o vento frio cortava a pele. Amélia entrou, sentou no chão da cozinha, abraçada aos joelhos, tentando segurar o desespero. Ela sabia que precisava de dinheiro para o tratamento da avó, sabia que precisava manter o emprego, sabia que não podia vacilar. Entre soluços, ela prometeu a si mesma que faria o que fosse preciso para salvar a mulher que a criou. Na manhã seguinte, Amélia acordou com o rosto inchado de tanto chorar, mas se arrumou e foi para o trabalho. O caminho até a empresa parecia mais longo, cada passo mais pesado, mas ela não podia parar. Ao chegar, os colegas estavam reunidos em pequenos grupos, cochichando sobre o que havia acontecido com Lívia. Alguns ainda olhavam para Amélia com desconfiança, outros com medo. Mas ela não olhou para ninguém, foi direto para sua mesa, respirou fundo e começou a trabalhar. Caio apareceu ao lado dela, segurando um café quente. Eu fiquei sabendo do que aconteceu com sua avó. Sinto muito, Amélia. Ela olhou para ele e sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Obrigada, Caio. Eu só preciso continuar. Ele sentou na mesa ao lado, dizendo que se precisasse de algo era só avisar. E naquele instante, no meio do caos, Amélia sentiu um pequeno alívio ao saber que não estava sozinha. Na hora do almoço, Amélia não saiu. Ficou sentada, revisando relatórios e corrigindo planilhas. O telefone tocava sem parar, e cada ligação era uma cobrança, um problema novo para resolver. Mas ela atendia a todos com paciência, organizando cada detalhe para não perder o foco. A cabeça doía, o estômago reclamava de fome, mas Amélia ignorava tudo, pensando apenas em conseguir o bônus prometido pelo projeto para pagar o hospital. No meio da tarde, Rogério apareceu, chamando todos para uma reunião de emergência. Havia surgido um problema no contrato com um investidor.
Algo sobre uma cláusula que poderia anular o acordo se não fosse resolvida imediatamente. A tensão estava no ar e Rogério parecia mais nervoso do que nunca. Ele olhou para a equipe, respirou fundo e disse que precisavam de uma solução até o fim do dia. Amélia pediu para ver os documentos. Rogério hesitou por um segundo, mas entregou para ela. Todos ficaram em silêncio enquanto ela lia, linha por linha, com os olhos atentos, rabiscando anotações em um bloco de papel. O tempo passava e a ansiedade aumentava na sala. Alguns bufavam, outros batiam os pés no chão, mas Amélia não se abalava. Após longos minutos, ela levantou os olhos e disse: "O problema está aqui nessa cláusula. Se alterarmos a redação e ajustarmos o cronograma, conseguimos cumprir sem anular o contrato, mas precisamos enviar a alteração ainda hoje." Rogério olhou para ela, surpreso, e um sorriso pequeno apareceu no seu rosto. "Excelente, Amélia. Faça a minuta agora." E ela fez. Enquanto digitava, alguns funcionários se aproximaram para ver o que ela fazia. Caio estava ao lado, ajudando a revisar cada palavra, garantindo que nada passasse despercebido. Os dois trabalhavam em sintonia, trocando olhares rápidos, completando frases, organizando ideias. E naquele momento, no meio do estresse, Amélia percebeu que havia algo diferente em Caio, algo que fazia o peito dela se aquecer, mesmo num dia tão frio. Quando o documento ficou pronto, Rogério enviou para o investidor. Minutos depois, o telefone tocou e Rogério atendeu com as mãos trêmulas. Era o investidor confirmando que estava satisfeito com a alteração e que o contrato estava mantido. A sala explodiu de comemoração, palmas, suspiros aliviados. Rogério olhou para Amélia e disse: "Você salvou a empresa hoje." Alguns funcionários vieram parabenizá-la. Outros ficaram envergonhados, lembrando do que fizeram com ela nos dias anteriores. Amélia apenas agradecia, mantendo a calma, mas por dentro sentia um alívio tão grande que quase a fazia chorar. Ela sabia que aquele momento era importante, mas o pensamento ainda estava em Dona Alzira, naquele quarto de hospital. Na hora de ir embora, Caio se ofereceu para levá-la até o hospital. No caminho, eles conversaram sobre a vida, sobre os sonhos que tinham, sobre as coisas simples que sentiam falta. Amélia contou sobre a mãe que havia perdido cedo, sobre como Dona Alzira havia criado ela sozinha, sobre os medos que ainda carregava. Caio ouvia tudo com atenção, olhando para ela com um carinho que deixava o coração de Amélia confuso e calmo ao mesmo tempo. Quando chegaram ao hospital, Caio segurou a mão dela e disse: "Você não tá sozinha, Amélia. Eu tô aqui, para o que precisar." Ela olhou para ele, sentindo as lágrimas subirem aos olhos, mas segurou, apenas balançando a cabeça em agradecimento. Então entrou, respirando fundo, pronta para enfrentar o que encontrasse lá dentro. No quarto, Dona Alzira estava acordada, mais fraca, com os olhos fundos e a respiração pesada. Amélia sentou ao lado dela, segurou sua mão e sorriu. "Eu consegui salvar meu emprego hoje, vó. Eu consegui." Dona Alzira sorriu de volta, fraco, mas com os olhos brilhando. "Eu sabia, minha filha. Você sempre foi forte." Amélia encostou a cabeça na mão da avó, deixando as lágrimas caírem, sentindo o coração pulsar com gratidão e medo ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, Amélia se dividia entre o trabalho e o hospital. Saía cedo de casa, trabalhava com foco, resolvendo tudo o que precisava, e à noite ficava ao lado da avó, cuidando dela, lendo pequenas passagens da Bíblia, segurando sua mão enquanto ela dormia. O cansaço era tanto que às vezes Amélia cochilava sentada, mas sempre acordava pronta para continuar. Na empresa, a reputação de Amélia crescia. Alguns funcionários começaram a pedir ajuda para ela, buscando conselhos, querendo aprender com sua calma e organização. Rogério passou a confiar cada vez mais nela, delegando tarefas importantes, reconhecendo seu valor na frente de todos. Mas nem todos estavam felizes com isso. Um grupo de funcionários começou a planejar formas de prejudicar Amélia, inventando boatos de que ela estava roubando informações da empresa, de que queria tomar o lugar de Rogério, de que era perigosa. Eles espalhavam as mentiras aos poucos, deixando o ambiente pesado novamente.
Amélia percebia os olhares, ouvia os sussurros, mas não deixava aquilo a abalar. Ela sabia quem era e o que precisava fazer. Um dia, Amélia chegou mais cedo ao trabalho e encontrou alguns desses funcionários mexendo em documentos sigilosos na sala de Rogério. Eles não perceberam que ela estava ali e falavam sobre planos de enviar cópias dos documentos para um concorrente, em troca de dinheiro. O coração de Amélia disparou. Ela sabia que precisava fazer algo, mas se denunciasse, poderia se tornar alvo de ataques ainda piores. Ela decidiu contar para Caio, que a ouviu com atenção. Você precisa contar para o Rogério, Amélia. Se isso acontecer, eles vão destruir a empresa e culpar você. Amélia respirou fundo e concordou. No dia seguinte, entrou na sala de Rogério e contou tudo o que viu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela com seriedade. Perguntou: Você tem certeza do que está dizendo? Amélia balançou a cabeça. Tenho. Rogério tomou providências imediatas, chamou os responsáveis e os confrontou com as provas coletadas pelas câmeras de segurança. Eles foram demitidos na hora, saindo da empresa sob olhares de reprovação. Quando tudo acabou, Rogério olhou para Amélia e disse: Você salvou a empresa novamente. Eu não sei como te agradecer. Amélia sorriu, dizendo apenas: Eu só estou fazendo o meu trabalho. Mas aquele incidente deixou o clima pesado. Amélia sabia que o ambiente estava carregado de tensão, que alguns ainda guardavam rancor por ela ter protegido a empresa. Mas ela continuava, todos os dias, com a cabeça erguida, trabalhando duro, cuidando da avó e tentando manter a calma em meio ao caos. Naquela noite, Caio apareceu no hospital com um pote de sopa quente que havia feito para Amélia. Você precisa comer, senão não vai aguentar. Ela sorriu, aceitou o pote e sentaram juntos no corredor, compartilhando a sopa, conversando sobre coisas simples para distrair a mente. Caio olhou para ela e disse: Eu admiro tanto você, Amélia. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Amélia olhou para ele com os olhos marejados e sorriu. Eu só estou tentando sobreviver. Caio segurou a mão dela e naquele instante Amélia sentiu que algo estava mudando entre os dois, algo que poderia ser o início de algo novo, mesmo em meio à dor e ao medo. Mas o que Amélia não sabia é que o maior desafio da vida dela ainda estava por vir. Porque numa noite fria, quando o relógio marcava as 3 da manhã, o telefone do quarto tocou. Amélia atendeu e do outro lado uma voz calma disse: Precisamos conversar sobre a sua avó. O coração de Amélia parou um segundo, e naquele instante ela sentiu que o mundo ia mudar para sempre. O telefone tocou no meio da madrugada e o som ecoou pelo quarto silencioso. Amélia atendeu com a voz trêmula, segurando o aparelho com força. Alô? Disse, com o coração batendo tão rápido que sentiu o pulso nos ouvidos. Do outro lado, a voz do médico soava calma, mas firme. Senhora Amélia, a situação de Dona Alzira se agravou. É importante que a senhora venha imediatamente. Amélia pulou da cadeira, pegou a bolsa e saiu do quarto, correndo pelos corredores do hospital enquanto as luzes frias piscavam acima dela. Cada passo parecia pesado, o chão frio sob os pés, o ar parecia faltar nos pulmões. Quando chegou na porta da UTI, viu os médicos em volta do leito da avó e um dos aparelhos emitindo um som contínuo, fino, que cortava o silêncio como uma lâmina. Ela encostou a mão no vidro, sentindo as lágrimas rolarem pelo rosto. Os médicos tentavam reanimar Dona Alzira, movendo-se rapidamente, aplicando medicamentos, comprimindo o peito frágil daquela mulher que sempre foi a fortaleza de Amélia. Os segundos pareciam horas, e cada segundo era uma dor que rasgava por dentro. Depois de alguns minutos, o médico saiu da sala, tirou a máscara e olhou para Amélia com um olhar de compaixão. Eu sinto muito, Amélia. Nós fizemos tudo o que podíamos. O chão pareceu sumir sobre os pés dela e a dor explodiu no peito como um raio.
Amélia caiu de joelhos no chão frio, as mãos cobrindo o rosto, o choro vindo sem controle, profundo, quebrado, como se o mundo tivesse acabado ali. Ela ficou ali, no chão, enquanto o hospital ao redor seguia em silêncio. As lembranças de Dona Alzira passavam pela mente de Amélia como um filme. Os abraços quentes, os conselhos nas madrugadas frias, as risadas enquanto dividiam pão com café, as orações antes de dormir. Tudo aquilo agora parecia tão distante, tão inalcançável. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja, Amélia estava sentada numa cadeira no corredor, com os olhos vermelhos e o rosto inchado. O mundo parecia ter perdido as cores e ela sentia como se estivesse vazia por dentro. Mas mesmo naquele momento de dor, ela lembrava das palavras da avó. Você é mais forte do que imagina, minha filha. Ela ficou responsável pelo velório, organizando tudo com as poucas economias que tinha. Foi um enterro simples, com poucas pessoas, mas cada detalhe era feito com amor, em homenagem à mulher que deu tudo de si para que Amélia tivesse uma vida digna. No momento em que o caixão desceu, Amélia sentiu uma dor tão grande que precisou se segurar no ombro de Caio, que estava ao seu lado, silencioso, segurando sua mão, deixando que ela chorasse sem precisar dizer nada. Nos dias seguintes, Amélia voltou para casa, agora vazia, com o cheiro de Dona Alzira ainda no ar, as roupas ainda penduradas no varal, o chinelo ao lado da cama. Ela sentou na cama, segurou o travesseiro da avó e chorou novamente, sentindo a saudade que queimava o peito, a dor de estar sozinha, sem a única pessoa que sempre acreditou nela. Mas depois de dias chorando, Amélia se levantou, tomou banho, vestiu a melhor roupa que tinha e olhou para o espelho. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas havia algo ali, uma força que ela nem sabia que tinha. Ela lembrou de tudo que havia prometido para a avó, que ia lutar, que não ia desistir, que ia mostrar ao mundo quem ela era. E naquele dia, Amélia decidiu que ia honrar a memória da avó, vivendo a vida com dignidade e força. Quando chegou na empresa, todos ficaram em silêncio ao vê-la. Alguns desviaram o olhar, outros balançaram a cabeça em sinal de respeito. Caio se aproximou de Amélia, abraçando de leve, dizendo que estava ali para ela, que não precisava enfrentar tudo sozinha. Amélia agradeceu, respirando fundo, antes de sentar na mesa e começar a trabalhar. Rogério a chamou em sua sala e, com um tom mais humano do que de costume, disse: Eu sinto muito pela sua avó, Amélia. Ela teria orgulho de quem você é. Amélia apenas balançou a cabeça, agradecendo em silêncio, antes de voltar ao trabalho. Ela sabia que não podia perder o foco, porque agora, mais do que nunca, precisava provar para si mesma que era capaz. Mas enquanto ela trabalhava, alguns funcionários começaram a se incomodar novamente com o crescimento de Amélia dentro da empresa. Eles viam como Rogério confiava nela, como ela conseguia resolver problemas que ninguém mais resolvia, como o cliente importante pediu para Amélia participar das próximas negociações. A inveja voltava a aparecer, disfarçada em sorrisos falsos e comentários venenosos nos corredores. Caio percebeu isso e ficava atento por perto, sempre ajudando Amélia no que fosse possível. E aos poucos, a relação entre eles começou a mudar. Eles passaram a almoçar juntos, a conversar sobre sonhos e medos, a rir de pequenas coisas mesmo nos dias difíceis. Caio contava histórias de sua infância, das dificuldades que enfrentou, das vezes em que também foi desprezado por ser pobre. Amélia ouvia cada palavra, sentindo o coração se aquecer cada vez que ele sorria. Uma tarde, enquanto trabalhavam em um projeto importante, Caio pegou a mão de Amélia, olhando nos olhos dela e disse: Você não sabe o quanto eu te admiro. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Amélia sorriu, com os olhos marejados, dizendo: Eu só tô tentando sobreviver. E naquele instante o silêncio entre os dois foi mais intenso do que qualquer palavra, os corações batendo rápido, uma conexão silenciosa que ambos entenderam. Mas nem tudo era tranquilo. Um dia, Amélia encontrou um envelope em sua mesa, sem remetente. Quando abriu, encontrou fotos dela com o Caio, conversando, rindo, caminhando juntos. Junto, havia uma nota dizendo:
Você acha que pode ficar com tudo? O trabalho, o chefe, o mocinho? O coração de Amélia disparou e ela sentiu o medo voltando, a insegurança surgindo como uma sombra. Ela mostrou as fotos para Caio, que ficou irritado. Estão tentando te intimidar, estão com medo de você, Amélia. Mas ela estava cansada, sentindo-se perseguida, mesmo fazendo tudo certo. Caio segurou o rosto dela com as mãos, dizendo: Não deixa que eles te derrubem. Você não merece passar por isso sozinha. Naquela noite, Caio insistiu em levá-la para casa. Quando chegaram, ficaram sentados no degrau da porta, olhando para o céu escuro, sentindo o vento gelado no rosto. Caio segurou a mão dela e disse: Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que quero estar ao seu lado, Amélia. Ela olhou para ele, sentindo as lágrimas escorrerem e disse: Eu tenho medo, Caio. Tenho medo de perder tudo. Ele a abraçou, e naquele abraço, Amélia sentiu uma paz que não sentia havia muito tempo. Foi naquele instante que ela percebeu que, mesmo no meio da dor, da perda, do preconceito, ainda havia espaço para o amor, para a esperança, para recomeçar. No dia seguinte, ao chegar na empresa, Amélia decidiu que não iria mais aceitar as intimidações calada. Ela foi até Rogério e mostrou as fotos e a carta anônima. Rogério ficou furioso, dizendo que aquilo era inaceitável e que encontraria o responsável. Mandou instalar câmeras nos corredores e pediu para os funcionários entregarem voluntariamente os celulares para averiguação. O clima na empresa ficou tenso, com muitos murmurando pelos corredores. Enquanto isso, Amélia continuava trabalhando com a mesma dedicação, mesmo com os olhares de alguns colegas carregados de inveja. Ela sabia que precisava continuar, que precisava ser forte, que não podia deixar que o ódio dos outros a parasse. E foi nesse ritmo que ela conseguiu organizar um projeto tão bem estruturado que chamou a atenção de outro cliente importante, garantindo um novo contrato para a empresa. Rogério a chamou na frente de todos, parabenizando pelo excelente trabalho, dizendo que ela havia sido a peça principal para que a empresa alcançasse aquele resultado. Alguns funcionários aplaudiram, outros ficaram calados, com expressões fechadas, mas Amélia não ligava. Ela apenas sorriu, sentindo que cada esforço, cada lágrima, cada humilhação que havia passado estavam valendo a pena. Naquela noite, quando chegou em casa, Amélia olhou para a foto de Dona Alzira na estante, sorriu com lágrimas nos olhos e disse: Eu estou tentando, vó. Eu estou tentando ser forte, como a senhora sempre me ensinou. E naquele instante, sentiu uma brisa suave entrar pela janela, como um abraço silencioso que a confortava. Mas o que Amélia não sabia era que, enquanto ela avançava, alguém dentro da empresa estava planejando algo para derrubá-la de uma vez por todas. E esse alguém estava disposto a ir longe para impedir que Amélia ocupasse o espaço que merecia, usando mentiras, chantagem e traição. E em breve, Amélia descobriria que precisaria ser mais forte do que nunca para enfrentar o que estava por vir. Naquela manhã, Amélia acordou com o coração pesado. O céu estava nublado e o ar parecia mais frio do que nos outros dias. Ela ficou sentada na cama por alguns minutos, olhando para o nada, sentindo o vazio que a ausência de Dona Alzira deixava na casa. Levantou, fez café, deixou a xícara da avó sobre a mesa, como sempre fazia, e respirou fundo antes de sair para o trabalho. Ao chegar na empresa, o clima parecia carregado. Alguns funcionários cochichavam pelos corredores, outros olhavam para Amélia com um misto de curiosidade e inveja. Ela sentia o peso daqueles olhares, mas continuava firme, lembrando de tudo que havia enfrentado para estar ali. Rogério a chamou em sua sala logo cedo. Quando entrou, ele estava sentado, olhando para alguns papéis com uma expressão séria. Amélia, eu preciso te mostrar uma coisa. Ele entregou um envelope fechado. Amélia abriu e encontrou cópias de conversas de e-mail que pareciam partir do endereço dela, conversas comprometedoras que sugeriam que Amélia estava repassando informações da empresa para um concorrente em troca de dinheiro. O chão parecia sumir sob os pés dela. O coração disparou, as mãos começaram a suar, mas Amélia respirou fundo.
Eu não enviei nada disso, Rogério. Isso é mentira. Rogério olhou para ela com um semblante indecifrável. Eu acredito em você, Amélia, mas precisamos resolver isso. Se isso chegar ao investidor, podemos perder o contrato. Amélia saiu da sala sentindo o mundo desabar. Ela sabia que era uma armação, mas não sabia quem estava por trás. Foi até Caio, contou tudo e ele segurou suas mãos dizendo: Nós vamos descobrir quem está fazendo isso. Eu tô com você. Durante o dia, Amélia trabalhou em silêncio, revisando documentos, respondendo e-mails enquanto ouvia sussurros pelos corredores. Alguns funcionários olhavam para ela como se fosse uma traidora, outros evitavam contato. O ar parecia pesado, e o medo de perder o emprego, o único sustento que tinha, apertava o peito. Caio se aproximou e sussurrou que havia conseguido acesso a registros internos da empresa. Durante a pausa para o almoço, os dois ficaram na copa vazia, analisando cada detalhe, cada horário de login, cada registro. E então, encontraram algo. Os acessos das mensagens haviam acontecido em horários em que Amélia estava em reunião, e o computador de onde os e-mails foram enviados não era o dela, mas de outro funcionário, um dos que mais a invejavam, Renato. O clima na empresa mudou naquele dia. Alguns vieram até Amélia pedindo desculpas por terem acreditado nas mentiras, outros continuaram calados, com vergonha. Amélia apenas agradecia, sem guardar rancor, mas por dentro sentiu o peso de cada injustiça que havia enfrentado. Naquela noite, Caio insistiu em levá-la para casa. No caminho, eles pararam em uma praça vazia, sentaram em um banco e Caio olhou para ela, dizendo: Você não merece passar por tudo isso sozinha, Amélia. Você é incrível, você é forte. Amélia olhou para ele, os olhos marejados, e disse: Eu só tô cansada, Caio. Eu só queria ter paz. Caio segurou o rosto dela com as mãos, aproximou-se devagar e a beijou. Foi um beijo calmo, cheio de cuidado, como se fosse um refúgio para todo o caos que Amélia vivia. Quando se separaram, ela encostou a testa no ombro dele, sentindo as lágrimas rolarem, mas pela primeira vez não se sentia sozinha. Nos dias seguintes, Amélia e Caio ficaram ainda mais próximos. Eles trabalhavam juntos, almoçavam juntos, trocavam olhares que diziam tudo sem precisar de palavras. Mas mesmo em meio à calmaria, Amélia sabia que precisava estar atenta, porque sempre havia alguém pronto para puxar seu tapete. Um novo projeto importante foi iniciado na empresa, um contrato que poderia gerar muito lucro. Rogério confiou a Amélia a responsabilidade de coordenar a equipe, revisando relatórios, acompanhando os prazos, garantindo que tudo saísse perfeito. Era uma oportunidade única, mas também uma grande responsabilidade. Alguns funcionários não aceitaram bem que Amélia fosse colocada como responsável. Murmúrios começaram pelos corredores, comentários dizendo que ela só estava ali por cotas ou porque queria se aproveitar de Rogério. Amélia ouvia tudo em silêncio, mas quando chegava em casa, chorava no travesseiro, com saudade da avó, querendo ouvir novamente aquelas palavras de incentivo. Mas mesmo cansada, Amélia continuava firme. Ela organizava reuniões, acompanhava cada detalhe, cobrava relatórios, motivava quem estava cansado. Aos poucos, alguns funcionários começaram a respeitá-la, percebendo que ela não estava ali para humilhar ninguém, mas para ajudar a empresa a crescer. Caio estava sempre ao lado dela, ajudando, apoiando, e os dois começaram a construir uma cumplicidade que se fortalecia a cada dia. Eles trocavam mensagens de madrugada, desejando força um ao outro, contando piadas para aliviar o estresse, sonhando com dias melhores. Mas no meio do projeto, um problema grave surgiu. Dados importantes desapareceram dos sistemas da empresa, documentos que eram essenciais para o fechamento do contrato. Rogério ficou furioso, dizendo que se não resolvessem aquilo em 2 dias, perderiam tudo. Amélia respirou fundo e pediu para verificar os sistemas com o Caio.
Eles passaram a noite inteira na empresa, analisando cada arquivo, cada pasta, cada detalhe. Enquanto todos iam embora, eles ficavam, tomando café frio, comendo biscoitos velhos, rindo de nervoso, mas sem desistir. Foi durante aquela madrugada que Caio segurou a mão de Amélia e disse: "Eu sei que não é o melhor momento, mas eu quero que você saiba que eu amo você." Amélia ficou em silêncio, surpresa, sentindo o coração bater mais forte, as lágrimas enchendo os olhos. Ela sorriu, apertou a mão dele e disse: "Eu também amo você." Naquele momento, em meio ao caos, Amélia sentiu que havia encontrado um motivo para continuar lutando. O amor deles era como um farol em meio à tempestade, uma luz que a fazia lembrar que ainda havia coisas boas na vida, mesmo em meio à dor. Na manhã seguinte, eles encontraram os arquivos em uma pasta oculta, que havia sido criada por outro funcionário que queria prejudicar o projeto para conseguir uma comissão de um concorrente. Amélia pegou todas as provas, levou para Rogério e o funcionário foi demitido imediatamente. Com os dados recuperados, Amélia conseguiu entregar o projeto no prazo. O cliente ficou impressionado com a qualidade e a organização do trabalho, e o contrato foi fechado, garantindo à empresa um lucro que não recebia havia anos. Rogério reuniu todos e agradeceu publicamente a Amélia, dizendo que ela havia sido essencial para o sucesso da empresa. Alguns funcionários aplaudiram, outros ficaram calados, mas Amélia apenas sorriu, com lágrimas nos olhos, olhando para Caio, que balançava a cabeça, sorrindo, orgulhoso dela. Naquela noite, Amélia chegou em casa, colocou a foto de Dona Alzira na mesinha, olhou para o céu e disse: "Eu consegui, vó, eu consegui." E sentiu uma paz invadir o peito, como se a avó estivesse ali, dizendo que estava orgulhosa. Mas no fundo, Amélia sabia que a luta ainda não havia terminado, porque mesmo com todas as vitórias, o preconceito ainda existia. Ainda havia aqueles que não suportavam ver uma mulher negra ocupando um cargo importante, aqueles que queriam derrubá-la por não suportarem o brilho que ela carregava. E Amélia sabia que precisaria ser ainda mais forte, porque o próximo desafio seria o maior de todos. Ela teria que enfrentar não apenas os olhares de desprezo, mas também decisões que poderiam mudar o rumo da sua vida para sempre. Naquela manhã, Amélia acordou antes do sol nascer, sentindo um peso diferente no peito. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se o mundo estivesse em silêncio, aguardando algo importante acontecer. Ela se levantou, fez café e olhou para a xícara vazia de Dona Alzira sobre a mesa, respirando fundo antes de sair para a empresa. No caminho, o céu estava nublado, e o vento balançava as folhas das árvores enquanto Amélia caminhava com passos firmes. Quando chegou à empresa, sentiu os olhares sobre ela, alguns de admiração, outros de inveja, mas ela não se deixou abalar. Sabia que havia chegado até ali por mérito, por força, por persistência, e ninguém poderia tirar isso dela. Rogério a chamou em sua sala assim que ela chegou. Quando entrou, viu o rosto sério dele. "Amélia, precisamos conversar sobre uma proposta que recebi." Ele entregou um contrato sobre a mesa. Era uma oferta de fusão com uma empresa internacional, algo que poderia elevar o patamar de todos que trabalhavam ali, mas havia uma condição. O novo investidor queria uma reestruturação na equipe, e Amélia seria colocada em um cargo de diretoria, liderando projetos, sendo a ponte entre a empresa e os investidores estrangeiros. Amélia sentiu o coração bater mais rápido. Era tudo pelo que sempre lutou, tudo pelo que sempre sonhou, mas também era um fardo pesado, que traria ainda mais olhares, ainda mais preconceito, ainda mais desafios. Rogério olhou para ela e disse: "Eu confio em você para isso, Amélia, mas quero que pense bem antes de aceitar." Naquele dia, ela trabalhou em silêncio, revisando contratos, organizando os detalhes do novo projeto, enquanto sua mente estava em outro lugar. Sabia que, ao aceitar, se tornaria alvo de ainda mais comentários,
de ainda mais resistência de alguns colegas que não suportariam ver uma mulher negra ocupando um cargo de liderança tão alto. Na hora do almoço, Caio se aproximou, trazendo um prato de comida para ela. Você precisa comer, Amélia. Ela sorriu, agradecendo, enquanto ele se sentava ao lado dela. Ela contou sobre a proposta, sobre o medo que sentia, sobre o peso daquela decisão. Caio segurou a mão dela e disse: Você nasceu para isso, Amélia. Você não chegou até aqui para recuar agora. Eu estarei ao seu lado, aconteça o que acontecer. As palavras dele confortaram o coração de Amélia, mas ela sabia que precisava tomar a decisão por si mesma. Naquela noite, quando chegou em casa, sentou-se na cama, segurou a foto de Dona Alzira e disse: O que eu faço, vó? Eu tenho medo. O silêncio da casa parecia responder com a memória da voz firme de Dona Alzira, dizendo que ela era forte, que ela era capaz, que ela tinha o direito de ocupar o lugar que quisesse no mundo. Na manhã seguinte, Amélia se arrumou com cuidado, prendeu o cabelo, colocou o blazer azul que a avó sempre dizia que a deixava elegante e foi para a empresa. Quando chegou, foi direto até a sala de Rogério, bateu na porta e entrou. Ele a olhou, aguardando em silêncio. Amélia respirou fundo e disse: Eu aceito. Rogério sorriu, levantou-se e apertou a mão dela. Você não vai se arrepender, Amélia. Naquele instante, Amélia sentiu um misto de medo e alívio. Sabia que estava dando um passo enorme, mas também sabia que havia nascido para lutar, para conquistar o espaço que sempre lhe foi negado. Quando a notícia se espalhou pela empresa, os comentários começaram. Alguns elogiavam, dizendo que ela merecia. Outros murmuravam que era injusto, que ela não tinha experiência para aquilo, que era só uma assistente que subiu rápido demais. Amélia ouvia tudo em silêncio, mantendo a cabeça erguida, lembrando de cada lágrima que havia derramado, de cada noite em claro, de cada humilhação que havia suportado. No primeiro dia como diretora de projetos, Amélia convocou uma reunião com toda a equipe. Muitos entraram na sala com olhares desconfiados, outros fingiam sorrisos. Amélia ficou em pé, respirou fundo e disse: Eu sei que muitos aqui acham que eu não mereço estar nesse cargo, que eu não tenho capacidade para isso. Mas eu não estou aqui para provar nada para vocês. Estou aqui porque lutei, porque trabalhei duro, porque entreguei resultados. Se alguém quiser trabalhar comigo, estarei ao lado. Mas se quiser me derrubar, saiba que não será fácil. O silêncio tomou conta da sala. Alguns abaixaram os olhos, outros ficaram imóveis. Caio, sentado ao fundo, sorriu, balançando a cabeça, orgulhoso da mulher que estava ali, enfrentando tudo de frente. Nos dias seguintes, Amélia enfrentou desafios enormes. Problemas em contratos, atrasos em entregas, funcionários sabotando processos para derrubá-la. Mas ela enfrentava cada obstáculo com calma e determinação, reorganizando equipes, criando estratégias, ouvindo os funcionários que queriam crescer, cortando os que não respeitavam o trabalho em equipe. Em uma noite, Amélia ficou até tarde na empresa revisando um relatório importante. Quando se levantou para pegar café, encontrou Caio encostado na porta, sorrindo. Você precisa descansar, Amélia. Ela riu, balançando a cabeça. Eu sei, mas não posso agora. Ele se aproximou, segurou as mãos dela e disse: Eu tenho orgulho de você, do que você se tornou. Ela olhou nos olhos dele e disse: Eu só consegui porque você esteve ao meu lado. Ele sorriu e a beijou, um beijo calmo, cheio de amor, como um respiro em meio à tempestade. No dia da assinatura final da fusão, Amélia entrou na sala de reunião com o coração acelerado. O investidor estrangeiro estava lá, junto com Rogério e outros diretores. Ela apresentou os relatórios, explicou os dados, mostrou os planos de crescimento e os benefícios da fusão. O investidor sorriu, apertou a mão dela e disse: Você é uma líder. A empresa estará em 2 mãos. Quando a fusão foi concluída, a empresa ganhou novos contratos, ampliou os lucros e começou a crescer de forma que ninguém imaginava. Amélia se tornou uma referência dentro do setor, sendo convidada para palestras, sendo procurada por outras empresas, mas ela permanecia firme,
trabalhando com honestidade, lembrando das origens, lembrando da avó, lembrando de quem era. Alguns meses depois, Amélia e Caio estavam caminhando em um parque em um final de tarde, quando ele parou, segurou as mãos dela e disse: Amélia, eu não sei como seria a minha vida sem você. Eu quero estar ao seu lado em cada vitória, em cada dificuldade. Você aceita continuar essa caminhada comigo? Os olhos de Amélia se encheram de lágrimas e ela sorriu, dizendo: Sim, Caio, eu aceito. Naquela noite, quando chegaram em casa, Amélia olhou para o céu estrelado, segurando a mão de Caio, sentindo o vento suave tocar o rosto, como um abraço de Dona Alzira, como se a avó dissesse que estava orgulhosa. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sentiu paz. Amélia sabia que o preconceito ainda existia, que o mundo ainda tinha pessoas que não aceitavam ver uma mulher negra ocupando posições de liderança. Mas agora, ela sabia quem era. Sabia que não precisava provar nada para ninguém, que seu valor não estava na cor da sua pele, mas na coragem de lutar todos os dias, de enfrentar o desprezo com dignidade, de transformar a dor em força. E foi assim que Amélia, a mulher que foi desprezada no primeiro dia por ser negra, se tornou a diretora de uma empresa de sucesso, conquistou respeito, construiu um amor verdadeiro e fez todos se arrependerem por terem um dia duvidado dela. E aí, me conta, você também acredita que o amor e a coragem podem vencer tudo? Quero saber o que você faria se tivesse no lugar da Amélia. Se você ouviu essa história até aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal Histórias da Vida para continuar ouvindo as próximas histórias. Até a próxima!